Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia. Hoje eu vou dar uma aula de revisão em imunologia, para tentar ajudar vocês nessa prova. Explique por que eu estou fazendo. Primeiro, eu mandei esse questionário de revisão para e depois eu vou ler e explicar questão por questão, porque esse conteúdo foi criado por mim, baseado no que é mais repetido nos conteúdos mais cobrados na P2. Então, eu quero que vocês assistam essa aula, anotem a dificuldade de vocês e me passem no grupo para que eu possa explicar a vocês na medida do possível, tá bom? Boa aula para a gente. Explique com suas palavras a diferença entre infecção e inflamação. Eu já vi questões cobrando essa diferença, não só do CEDERJ, mas em concursos, porque existe um efeito químico que diferencia esses dois, moleculares, na verdade. Inflamação é uma resposta do organismo a uma agressão como cortes e batidas. A inflamação esse resultado de alguma alteração do sistema imunológico. Nesse caso, as nossas células de defesa que agridem o corpo, por exemplo, nós temos uma doença chamada lúpus eritematoso. O lúpus é uma doença que altera o gene que condiciona a produção de células de defesa. Então, o gene que reconhece a célula como sendo nossa é alterado. Então, essa célula de defesa começa a caçar outras células do corpo, causando prejuízos. Ou seja, quando você aumenta a produção de células de defesa, você também aumenta um processo inflamatório. E esse aumento do processo inflamatório pode ocasionar prejuízo à nossa própria saúde. No processo inflamatório, ocorre dilatação dos vasos, aumentando o fluxo sanguíneo e de outros fluidos corporais para o local lesionado. Na inflamação, ocorrem sintomas como vermelhidão, inchaço, dor, aquecimento da área devido ao aumento da circulação do sangue no local da inflamação. Vou dar um outro exemplo. Quando uma pessoa tem artrite reumatoide, essa doença causa uma inflamação. A artrite reumatoide é uma doença que faz parte do grupo de doenças autoimune. A maioria das pessoas que sofrem de inflamação crônica, inflamação aguda, é uma inflamação que acontece naquele momento, causando uma determinada dor intensa, mas depois passa. Crônica é quando aquele processo inflamatório se repete ao longo de vários dias, ou até meses. Algumas doenças podem se repetir por anos, como artrite reumatoide, alergia crônica. Isso se resulta na produção em excesso de células de defesa, monócitos, eritrócitos, leucócitos. Essas pessoas que têm inflamação crônica são pessoas que, ao realizar exame de sangue, acontece monocitose, leucocitose, entendeu? São pessoas que têm um grupo específico de células produzidas em excesso. Esse grupo produzido em excesso pode causar inchaço, má circulação em algumas partes do corpo. Geralmente, pessoas com alergia crônica não podem doar sangue, justamente por esse excesso de células de defesa que, se a pessoa que receber tiver problemas imunológicos, ao invés de ajudar, pode prejudicar a saúde dessa pessoa. Infecção. São causados por agentes patogênicos. O que são agentes patogênicos? Fungo, vírus, bactérias, tá? Protozoários. Esses são células microbianas causadoras de infecções. Inflamação são desordens reprodutivas nas células de defesa do nosso corpo. Infecção são desordens produzidas ou intermediadas por agentes patogênicos, qualquer micróbio. O organismo reage à entrada do micro-organismo com vírus, bactéria, parasitas e fungos. Nesse processo, as células de defesa tentam combater os micróbios ou micro-organismos, dependendo do autor, o que deflagra o início da interferose, normalmente dá origem ao aparecimento de pus. Pus são células de defesa que morrem tentando matar o agente patogênico. Alguns sintomas. Como é que ele morre? Ela faz fagocitose e dentro da célula
existe uma série de reações para inutilizar a patogenicidade dessa célula microbiana. Porém, durante a luta entre as bactérias e a célula de defesa, às vezes a célula de defesa morre tentando matar a célula patogênica. Na maioria das vezes, quando essa célula de defesa morre, ela também desativa todas as possibilidades de reprodução daquele agente patogênico. Então, isso também ocasiona a morte do agente patogênico. Por isso que quando a gente tem uma infecção, a gente vê ao longo dos dias o surgimento de pus, porque naquele local, alguns grupos de células lutaram contra agente infeccioso que tentou se alojar naquele local, e quando ela não conseguiu matar, ela se matou sozinha, para que aquele agente infeccioso não pudesse progredir no processo de produção de doenças. O que deflagra o início da interferose normalmente dá origem ao aparecimento do pus. Alguns sintomas que podem ser causados de infecções. No caso, alguns sintomas que identificam o surgimento de alguma infecção. Febre, dor no local infectado, aparecimento de pus, dores musculares, câimbras, diarreia, fadiga, tosse, etc. Eu acabei de tossir agora. Por quê? Porque eu tenho alergia crônica. Então, quando eu como alguma coisa que deflagra minha alergia, deflagra a crise crônica, eu acabo tossindo. E não é necessariamente um problema alérgico respiratório. Quem tem alergia pode ter uma produção de muco aumentado no pulmão. Qualquer substância que te cause alergia pode causar uma produção de muco aumentado no pulmão. Esse muco pode tapar, se não for controlado, pode tapar as vias aéreas, dificultando o processo respiratório. Número 2. Explique com suas palavras opsonização e as células e enzimas envolvidas nesse processo. A opsonização em imunologia é um processo em que os anticorpos ou fragmentos do complemento são fixados na superfície de micro-organismos, que devem ser eliminados e os recobre, facilitando o reconhecimento e posterior destruição das células pelas células responsáveis por suas ações, os fagócitos, na maioria das vezes. O principal anticorpo presente nesse processo é IgG, que tem maior capacidade opsonizante. Anticorpos IgA e IgE também têm essa capacidade, mas não igual ao IgG. Por quê? IgG é uma imunoglobulina pequena. Ela tem uma cadeia J que essa cadeia tem a facilidade de se ligar. É tipo no formato de uma garrinha. Ela tem a facilidade de se ligar ao receptor desse patógeno, favorecendo fagocitose. Quando essa célula fagocita esse patógeno, dentro do patógeno da célula de defesa, há um processo de destruição desse patógeno e consegue, na maioria das vezes, a célula do nosso corpo consegue ser vencedora dessa batalha. Aqui nesse desenho, o principal anticorpo presente após as células natural killer e fagócitos, responsável pela destruição. Natural killer são alguns tipos de linfócitos treinados para destruir. Tanto o linfócito B quanto o linfócito T são responsáveis por rastrear a possibilidade de patógeno da célula. O natural killer são linfócitos adaptados para a destruição. Aqui no desenho que eu destaquei agora em azul, vocês podem observar a sequência de reações. Opsonização do micro-organismo por IG. Está vendo esses dois ganchinhos que grudam nesse dentinho que está como se fosse uma roldana, né? Essa roldanazinha representa o patógeno. Esses dois garfinhos que se ligaram ao patógeno é o anticorpo IgG. Esse anticorpo IgG vai encaixar nesse outro garfinho que está nessa célula de defesa chamada fagócito, e esse garfinho vai fazer com que esse patógeno grude na superfície da célula. Ligação de micro-organismos opsonizados aos receptores de FC em fagócitos. Sinal do receptor de FC ativa o fagócito. Esse fagócito tem a função de introduzir para dentro dessa célula, que é
realizando fagossomo, né? Fagocitose de organismo e morte de organismo ingerido. Dentro dessa célula são deflagradas várias reações e essas reações produzem substâncias que digerem a parte externa do micróbio e começam a desmontá-lo. Dependendo da origem do micróbio, é que o processo de destruição vai variar, tá? No caso, esse desenho parece representar um vírus. O vírus ele é desmontado como um quebra-cabeça. Todas as células dentro, todas as organelas dentro da fagossomo, ele começa a desmontar o vírus e a aprender como o seu DNA funciona. A gente tem uma organela chamada ribossomo. O ribossomo transcreve o DNA em RNA mensageiro do vírus, né? E transferindo essa informação para que a célula aprenda a destruir. Qual a diferença quanto ao mecanismo de ação de linfócitos T e B? Isso é muito importante porque costuma cair muito. São tipos específicos de glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, e podem ser classificados em 3 tipos: linfócitos T, linfócitos B e células NK, que são natural killer. Após se diferenciarem do timo, a partir de precursores vindo da medula óssea, as células T migram para a periferia e ficam circulando entre os órgãos linfóides secundários. Quando reconhecem os antígenos derivados dos patógenos através da interação com células apresentadoras de antígenos, sofrem mais um evento de diferenciação, agora gerando células efetoras ou de memória. Os linfócitos T CD4, cuja função é auxiliar outros tipos celulares, T helpers ou TH em inglês, podem se diferenciar em TH1, TH2 e TH17. Ou ainda outros subtipos, cada um deles secretor de um conjunto particular de citocinas. As células TH1, grandes produtoras de interferon gama e FNG, são necessárias para uma resposta efetora eficiente contra patógenos intracelulares, tais quais vírus e certos parasitas celulares, como Trypanosoma cruzi, agente etiológico de doença de Chagas. O Trypanosoma é um parasita. O nosso corpo também reage de forma eficiente contra parasita. A diferença é que o Trypanosoma cruzi, ele sozinho tem sistemas que disfarçam ou desfazem o processo inflamatório. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Os linfócitos B são responsáveis por uma modalidade de defesa chamada imunidade humoral. Não forma clones. Cada vez que detecta a presença de agentes com antígenos estranhos, transforma-se inicialmente em células maiores chamadas plasmoblastos. Estes, então, passam a formar centenas de células chamadas plasmócitos. Esses plasmócitos são células indiferenciadas, tá? São células indiferenciadas que aprendem a produzir substâncias que podem diferenciá-la no futuro ou ativá-la como APC. Elas se transformam em APC e se tornam um tipo de linfócito capaz de proteger o corpo contra agentes patogênicos. Número 4. Qual a diferença de compartimento celular em que o MHC1 e o MHC2 atuam? O MHC de classe 1 é um receptor para antígenos endógenos, intracelular. São receptores que já penetraram a célula e está presente na maior parte das células nucleadas. Já o MHC de classe 2 é um receptor para antígenos exógenos. Olha só, MHC1 ajuda no processo de destruição de vírus. MHC2, fungos, vírus, bactérias, MHC1. MHC2, fungos e parasitas. É encontrado em principais células secretadoras de antígenos, células dendríticas, macrófagos, linfócitos B. Função: codificar proteínas na superfície que reconhecem e apresentam antígenos próprios ou externos para o nosso sistema imune adaptativo. MHC de classe 1. Moléculas clássicas de histocompatibilidade, expressas em todas as células nucleadas de vertebrados. Apresentação de peptídeos antigênicos de linfócitos TCD8, citotóxicos. Resposta a micro-organismos intracelulares. MHC de classe 2.
expressas em células APC, como linfócitos, macrófagos e células dendríticas. A apresentação de peptídeos antigênicos dos linfócitos TCD4, auxiliares, micro-organismos extracelulares. Número 5. Deixa eu ver até que questão vai. Esse resumo vai até a questão 5. Se uma pessoa sofreu corte do pé, dias depois percebeu um edema, prurido e formação de pus. Prurido são substâncias líquidas. Por exemplo, nós temos nosso sistema linfático e sistema circulatório. Dentro do nosso corpo tem dois tipos de caminhos, né? Pelos quais as células passam. Tem as células que transportam o oxigênio, que são as hemácias, e as células que atuam na defesa, que são os leucócitos, linfócitos, etc, etc. Só que as células de defesa, elas atuam por meio dos vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos geralmente possuem um calibre um pouquinho maior do que os capilares. Os capilares é uma rede de comunicação por onde as células, principalmente hemácias, passam. Porém, se essas células de defesa querem chegar mais rápido ao local da ação de uma determinada após uma determinada detectada infecção, ele pode cortar caminho pelo capilar. Qual imunoglobulina pode ter sido ativada? Que tipo de célula de defesa é encarregada da defesa contra bactérias? Vamos lá. Imunidade ao vírus. Imunidade a bactérias extracelulares. Vamos lá. Primeiro, vírus. Tipo de imunidade inata. São produzidos interferões tipo 1, lise mediada por células NK. Os linfócitos T são responsáveis por caçar os vírus. Dentro do linfócitos T também está o grupo das NKs. Modo de ação e exemplo. Os interferões tipo 1 funcionam como inibidores de replicação viral, tanto em células infectadas quanto em células não infectadas. O RNA da fita dupla, em geral presente em infecções virais, pode ser conhecido por TLRs. Ativar células e produzir citocinas, aumentando a capacidade citolítica das células NK. As células NK podem reconhecer células infectadas por vírus, ou seja, existem as células que são a capacidade que o vírus tem de tentar destruir o linfócito T, que as células APC identificam ela na superfície, o vírus na superfície. Porém, as NKs percebem quando o vírus está dentro da célula, então essa célula é destruída. Adaptativo, isso é na imunidade inata, tá? Porque o vírus ele também entra na imunidade inata. Porém, na imunidade adaptativa, ele tem um outro caminho. Anticorpos dirigidos contra partículas virais. O sistema complemento ativada, principalmente via clássica e das lecitinas. Células citotóxicas. Via clássica da lecitina, não. Vou corrigir isso no final da aula. Vocês vão entender. Anticorpos dirigidos contra partículas virais podem neutralizá-las, impedindo sua penetração em células que ainda não foram infectadas. Isso acontece para os vírus que provocam lise celular, rompimento, durante seu ciclo de replicação e infecção de novas células. Os anticorpos podem facilitar a fagocitose de partículas virais por fagócitos, opsonização. O complemento pode atuar sobre o vírus que envolve lipídio, envelope lipídio, que são os vírus encapsulados, que são mais difíceis de serem predados, bem como pode promover a fagocitose de partículas virais. A imunização oral contra o vírus da poliomielite, que são a vacina de gotinha, induz a produção de anticorpos IgA, que neutralizarão partículas virais. Células citotóxicas eliminam vírus que residem no interior das células por meio de mecanismos de citotoxicidade celular. Esse mecanismo é eficaz para a eliminação de células infectadas
bovírus que não tendem a provocar durante o seu ciclo a replicação. Vamos ver o outro aqui. Tipo de imunidade. A imunidade inata ativa a via alternativa do complemento, ativação de complemento pelas vias das lectinas, leucócitos recrutados por componentes de complemento, fagocitose e reconhecimento por TLR. As bactérias gram-positivas, por exemplo, as bactérias do gênero Staphylococcus, possuem peptioglicanas na sua parede celular que podem ativar a via alternativa do complemento. Esse mesmo fenômeno acontece por intermédios de LPS, presentes na bactéria gram-positiva e gram-negativa, como, por exemplo, Streptococcus pneumoniae, que são bactérias causadoras de pneumonia. A presença da manose na superfície da bactéria é conhecida por lectina, que ativa o complemento. Leucócitos são atraídos pela ação de componentes do complemento que lisam bactérias, em especial o gênero Neisseria. A fagocitose ocorre em função do reconhecimento de moléculas de superfície das bactérias pelos fagócitos como a manose. Observa-se também o aumento da capacidade fagocítica pela ação de moléculas que atuam como absorrinas. TLR da superfície fagócita reconhece moléculas na superfície das bactérias. Em geral, todos os elementos envolvidos na imunidade adaptativa convergem para a ativação de fagócitos que secretam citocinas, que induzem infiltração celular no sítio da infecção, potencializando a resposta inflamatória e muitas vezes induzindo manifestações sistêmicas. O efeito colateral dessas ações, em geral, é injúria tecidual, como já mencionado nesta aula. Na imunidade adaptativa, anticorpos neutralizantes contra bactérias ou suas toxinas. Muitos dos anticorpos contra bactérias extracelulares são timo-independentes e dirigidos contra antígenos ricos em polissacarídeos. Esses anticorpos atuam neutralizando as bactérias, bem como ativam a via clássica do complemento, causando lise daqueles micro-organismos. Anticorpos dos isotipos IgA e IgG de alta afinidade são principais em mediar e neutralizar. IgM e alguns isotipos de IgG atuam complementando. Alguns antígenos bacterianos estimulam linfócitos T-CD4 a secretarem citocinas, IFN e TNF, que aumentam a resposta inflamatória e ativam macrófagos. Os linfócitos T-CD4 estimulam também a produção de anticorpos tipo dependente. Essa tabelinha eu tirei da nossa apostila e eu quero que vocês me digam se ficou com a dúvida. E se ficou essa dúvida, me procurem no grupo para eu poder sanar a dúvida de vocês. Agradeço desde já pela aula, né? Pela participação, por quem pôde assistir a aula. E até mais. Até quarta.